as renovações e os cancelamentos das 2 últimas semanas, o retorno de Big Little Lies e muito mais. Agora no Serializando News. Eu sou o Tom. E eu sou o Pedro e tá começando agora o Serializando News, que é o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br. E, obviamente, né, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque nós estamos com a presença de Tom aqui e agora eu já passo a palavra para ele apresentar o Closer Look. Vai que é tua, Tom. Bom, então, hoje eu trouxe aqui uma sugestão da nossa querida aqui host e da equipe do BDS, Amanda, que ela estava comentando com a gente no grupo sobre o Wednesday, né, a nossa quartinha. Que não tá, assim, eu acho que eu ouço muita opinião dividida sobre essa nova temporada de Wandinha, mas eu vou falar hoje do que de fato aconteceu, dos números, que basicamente ela teve uma queda de audiência. Só que tem alguns detalhes que dá pra gente entender melhor. Então, a segunda temporada de Wednesday, que tava aí, que tá chamando a atenção, um dos mais assistidos da Netflix, ela foi dividida em 2 partes nessa segunda temporada, diferente da primeira, que já lançaram aí os 8 episódios de uma vez só. A série começou lá no ano passado, quer dizer, 2 anos atrás, sei lá quanto tempo, com 87% de aprovação lá no Rotten Tomatoes, o que é muito bom. A segunda parte também começou bem, manteve mais ou menos ali as visualizações das pessoas assistindo, que foi mais ou menos uns 50 milhões de pessoas, uma estimativa que eles têm, da primeira parte. O que é a primeira, mais ou menos a primeira parte lá, perdão, a primeira temporada teve assim que estreou, então manteve bem a audiência. O problema aconteceu com a segunda parte da segunda temporada, que a audiência, em vez de ter mais ou menos 50 milhões, teve 28,2 milhões, o que representa aí uma queda de 43,6 na audiência em comparação à primeira. O que acontece também é que a crítica, pelos artigos que eu pude acompanhar, Pedro, não tem muito uma opinião certa, assim, para falar, olha, eu acho que é por isso. Eles não têm um motivo para apontar como razão para isso ter acontecido agora nesses 4 últimos episódios que foram lançados. Uhum. Alguns fãs têm expressado a opinião aí na internet e o site Hello, que é também críticos especializados de televisão, eles listaram algumas coisas que podem ser as causas. A primeira é intervalo entre as temporadas, né, que acho que eu não preciso nem comentar, que esse intervalo que teve entre a primeira e a segunda deixou todo mundo sem paciência, né? É como se Stranger Things estivesse fazendo escola aí, deixado assim, exato, sabe, né? Esse período. E ainda mais, eu vi muita gente também falando que se você quer fazer uma série para adolescente e tem intervalo de 3 anos entre uma temporada e outra, não só a Jenna Ortega vai envelhecer ali na frente dos nossos olhos, mas os espectadores principalmente, né? Em 3 anos eles amadurecem muito, não tem como manter enfim, a mesma faixa etária, né? A mudança de tom também, que eu acho que pra quem assistiu percebeu que a primeira temporada tinha uma coisa mais, um pouco mais de humor, e essa tá sendo um pouco menos, tá sendo um pouco mais dark, né? Pelo menos o foco principal. Então, teve algumas coisas aí que podem ter contribuído. Outra coisa também que apontaram muito é a coisa da divisão da temporada não acontecer num período do ano em que seja propício, porque o Wednesday, principalmente nos Estados Unidos, é muito de Halloween, que é agora de setembro, outubro, né? E a série poderia chegar mais perto dessa data e meio que deixar para as pessoas assistirem quando o Halloween estiver acontecendo, mas a gente sabe que chegou antes, e agora a segunda parte também chegou antes, meio que no Halloween não vai ter muita coisa para ver de Wednesday aí, né? De Wandinha. Então, apesar de tudo isso, a série já foi confirmada aí uma 3ª temporada. A gente sabe que as filmagens estão para começar no ano que vem e pode ser que saia em 2026, 2027. Não tem nada muito preciso, mas agora fica aquilo no ar. A série tá confirmada, mas será que eles vão meio que voltar para uma coisa da primeira temporada? Será que esses números aí estão fazendo diferença para a Netflix? A gente não tem certeza, mas espero que eles considerem, pelo menos coloquem um intervalo menor entre as temporadas. Então é o que tem de novidade de Wandinha, Pedro. Nossa, Tom, muito obrigado por essas informações. Acho que vale a pena a gente pensar. Wandinha teve início lá em 2022, então já fazem 3 anos que a série estreou.
os adolescentes de 12 anos que assistiram a primeira temporada e que se apaixonaram, que faziam festa, e as meninas que se vestiam feito Wandinha, agora aos 15 anos, será que elas estão dispostas ou ainda estão com a mentalidade para, por exemplo, assistir os mesmos dilemas de 3 anos atrás, que a Wandinha traz de volta? Será que ainda a forma compensatória dessa demora toda foi só tirar a comédia e deixar um pouco mais dark? Porque eu particularmente assisti os 4 primeiros episódios dessa segunda temporada, ainda nem me deu o trabalho de começar os últimos, porém, pra mim é mais do mesmo, sabe? Não tem nada de novo, não tem nada de diferente da primeira. E é isso, então é algo realmente a se pensar. A Netflix precisa reelaborar essas ideias e repensar. É muito diferente essa perspectiva. Eu acho que o ponto volta-se muito para essa ideia, né, de ser adolescente. O público-alvo é adolescente, então assim, muito diferente de fazer uma série como The Pitt, por exemplo, que é para um público adulto e que, independente das suas demandas, e vai ficar aguardando ali por uma nova temporada, e entende que os novos episódios vão trazer novos dilemas e novas coisas, e como a gente vai ver, se Deus quiser, a partir da próxima temporada de The Pitt. Então assim, na adolescência tudo muda muito rápido. Eu digo isso até como professor, e estou dentro de sala de aula com vários adolescentes que de uma hora para outra, de um dia para o outro, mudam de pensamento e tal. Então isso também precisa ser levado em consideração pela Netflix, né? Pois é, com os adolescentes eternos, né? Tipo eu, Amanda, por exemplo, a gente também perde a paciência. Exato. Então, vamos falar sobre as datas de estreias da semana. E começando aí, a HBO divulgou a data de estreia e também as primeiras imagens da sua nova comédia criada e estrelada pelo Tim Robinson, chamada The Chair Company. A data de estreia está prevista para o dia 12 de outubro. E a série Hotel Costiera, eu acho que é assim que vai se falar, ou Hotel Costiera, não sei, estreia no dia 3 de outubro lá no Universal Plus, e o Prime Video vai distribuir a série apenas lá nos Estados Unidos, no Canadá, Austrália, Nova Zelândia e alguns países da Europa. E a Netflix divulgou as primeiras imagens e a data de estreia de Amsterdam Empire, a sua nova série holandesa com Fake Jensen, que estava em X-Men e Hello Grove. Então pode anotar aí, estreia no dia 30 de outubro. E essa a gente tá sentindo que é cheiro de hit. A série It, Welcome to Derry, estreia no dia 26 de outubro lá na HBO e na HBO Max. E falando aí ainda de HBO Max, tem série voltando ao catálogo. Mike e Molly vai estar de volta aí no streaming a partir do dia 17 de setembro. E a série The Lowdown, que será a nova série do FX sobre um caricato jornalista que vive se metendo em problemas, vai estrear no dia 10 de dezembro no Disney Plus Brasil. E tem mais uma aí do Disney Plus. A minissérie de True Crime Murder, Death in the Family vai estrear no dia 15 de outubro. Paul e Harper está vindo para o Brasil. A minissérie chegará ao catálogo da MUBI no dia 19 de outubro. A produção é estrelada por Cooper Haiff, Lily Reinhardt e Mark Ruffalo. E o drama escolar britânico Waterloo Road retorna para sua 16ª temporada no dia 23 de setembro na BBC One. E para fechar as datas de estreias, The Hack já tem pôster oficial e data para chegar nas nossas telas. Esse True Crime estreia no dia 24 de setembro na ITV. E agora bora para as renovações e cancelamentos, começando pelas renovadas. E como a redação do BDS tirou uma folguinha na semana passada, aí por conta do feriado, a gente vai falar sobre as renovações das 2 últimas semanas. Então, começando aí pelo spin-off de The Office, que é a série The Paper, que foi renovada já para sua 2ª temporada pelo Peacock. E o drama criminal Signora Volpe garantiu sua 3ª temporada pela Acorn TV. Betty La Fea, La História Continua, foi renovada para sua 3ª temporada pelo Prime Video. E a produção sobre o exército britânico na Segunda Guerra Mundial, intitulada SAS Rogue Heroes, foi renovada para sua 3ª temporada pelo BBC e MGM+. Bom, essas foram as renovações aí do começo de setembro. Agora bora falar sobre a última semana. A série Overcompensating, que eu amo de paixão, foi renovada para sua 2ª temporada pelo Prime Video, o que a gente já estava esperando há tempos. Acho que desde que eu terminei a temporada, dias depois de estrear, eu estava aguardando e finalmente confirmou. Vitória para nós. E a Netflix aproveitou para renovar também Liane para sua 2ª temporada. Irish Blood vai retornar para sua 2ª temporada pela Acorn TV.
E The Hunting Wives foi renovada para sua segunda temporada pela Netflix. Originalmente a série foi criada para o canal Starz, e aí ela é estrelada por Brittany Snow, Malin Akerman e Jamie Ray Newman. Ela depois foi licenciada pela Netflix e fez bastante sucesso lá nos Estados Unidos e agora ganhou uma segunda temporada. E o Sci-Fi da Apple TV Foundation foi renovado para sua quarta temporada, também belíssima série. Estou felicíssimo com essa renovação, a terceira temporada está maravilhosa. E aí, pra gente encerrar a parte das renovadas, os fãs de séries médicas podem comemorar, porque Crank Berlin foi renovada para sua segunda temporada, também pela Apple TV+. Mas, nas últimas 2 semanas, nós tecnicamente não tivemos nenhum cancelamento, porém, tivemos o anúncio da finalização de 2 produções. Creepshow foi finalizada em sua quarta temporada pelo Shudder. Os últimos episódios foram ao ar em outubro de 2023 e a série estava no limbo. E Tomb Raider: The Legend of Lara Croft vai ser finalizada aí na sua segunda temporada pela Netflix. Os episódios finais chegam no dia 11 de dezembro no streaming. Passando agora para os trailers, a gente começa já aí com uma produção da Netinha, que divulgou o trailer da sua nova série britânica House of Guinness, que é criada por Steven Knight, que é aí um grande nome de Peaky Blinders. Nessa série, o chefe da cervejaria Guinness está morto. Agora os seus filhos precisam lidar com o poder, a ganância e o escândalo, ou correr o risco de perderem tudo. A série estreia no dia 25 de setembro. A Netflix aproveitou e divulgou também o trailer da sua nova série francesa, intitulada Nero the Assassin. A história se passa na França, em 1504, e de acordo com a sinopse, fugindo dos inimigos, um assassino acaba reencontrando a filha e precisa fazer uma escolha difícil: salvar a si mesmo ou a ela e o mundo. A série estará disponível a partir do dia 8 de outubro. E a Tudum também divulgou aí o pôster e o trailer de El Refugio Atômico, que é a nova série espanhola dos mesmos criadores de La Casa de Papel. Quando a Terceira Guerra Mundial está prestes a estourar, um grupo de bilionários se refugia em um bunker de luxo. Por meio de telas, eles observam o espetáculo do mundo que conheciam desmoronar sobre as suas cabeças. A série estreia já no dia 19 de setembro. E na Tudum, o que não faltou nessa semana foram novidades sobre séries não americanas. Outra produção que vem aí é Rivelius, uma minissérie polonesa baseada em um acontecimento de 1993. Em meio a uma tempestade terrível, a tripulação e os passageiros de Rivelius lutam pela sobrevivência. Em terra, as suas famílias buscam a verdade e a justiça. Estreia no fim do ano, no dia 5 de novembro. E essa daqui é uma aula de como ser esquecida na reunião de marketing. O Disney Plus divulgou o trailer de Marvel Zombies, que é a sua nova animação original aí, e a série imagina uma realidade alternativa em que acontece um apocalipse zumbi que deixa apenas alguns heróis vivos buscando por uma cura. E a série já chega no dia 24 de setembro. O FX divulgou o pôster e trailer da segunda temporada de English Teacher, que retorna no dia 25 de setembro. E outra série que ganhou um teaser aí da segunda temporada foi Landman. E pode anotar aí, ou adicionar lá na tua grade do BDS para não esquecer. Retorna no dia 16 de novembro no Paramount Plus. E o Prime Video divulgou o teaser da segunda temporada da animação Has Been Hotel, que estreia no dia 29 de outubro. E aí nós fechamos os trailers, mas conta pra mim, Tom, quais foram os trailers que tu gostou? Conta aí. Ou que tu não gostou também, né? Isso que eu ia falar, que tem que eu gostei e não gostei. Eu já vou falar um pouquinho e depois eu vou deixar o tempo pra você, que eu vi que você também colocou essa como destaque, que é House of Guinness, que Sim. Acho que pra quem aí tem mais de 18 anos já deve ter ouvido falar da cerveja Guinness. Então é uma história aí que a marca tá há gerações na família, né? Então conta aí os primórdios do que aconteceu. Então achei muito interessante ter isso, e claro, a gente sabe que tem o envolvimento aí da produção de Peaky Blinders, então a gente sabe que vai ser uma coisa bem feita, bem escrita, então me deixa animado para assistir. Eu queria só dar um primeiro olhar assim no trailer, que é do Refúgio Atômico, que é essa série espanhola aí dos criadores da Casa de Papel, é que eu achei que foi muito cópia. Pra mim, assim, eu vejo Silo e também vejo Fallout. Então, pra mim, pareceu uma cópia dos dois. Assim, tipo, se os dois tivessem um filho, daria essa série.
Então eu sempre fico meio assim, tipo, nossa, tanta coisa pra fazer, pegando meio que uma cópia, assim. Mas não sei, não estou julgando, mas a primeiro momento eu achei que foi muito... Tá muito assim, tá aí ainda, meio que a gente não precisa. Então, essa que foi a minha conclusão. Sobre Marvel Zombies, eu fiquei muito animado, surpreso do que eu esperava que... Eu não tinha visto nada até agora, eu já sabia do anúncio, sabia que ia acontecer, mas não tinha visto imagens ainda de nada. Mas eu fiquei surpreso que o trailer já começa falando que aquilo ali é uma série pra adultos, que tem uma... eles classificam como maturity, que é pra adultos mesmo, acima de 18 anos, que tem muita violência, cabeças cortadas, tal. Então achei que é necessário numa série de zumbi, gostei bastante. E só deixar os minhas menções honrosas aqui. English Teacher eu tenho que começar a ver. Já coloquei na grade pra não esquecer, que parece ser bem engraçado, assim, ter uma série leve de assistir. E Landman, que eu amo o Taylor Sheridan, que é aí do universo todo de Yellowstone, e colocou o dedo dele também aí em Landman, e a primeira temporada já passou, não consegui ver, mas talvez eu pegue dessa segunda e fique aí em dia. Então é isso que eu tenho pra destacar. E você, Pedro, dá os seus comentários aí. Então, deixa eu aproveitar o teu comentário negativo sobre o Refúgio Atômico para comentar que eu senti muita vergonha ali assistindo esse trailer, porque ele se leva a sério demais quando ele não tá fazendo absolutamente nada de novo e parece que ele tá descobrindo a roda. Como você falou, né? Parece realmente que seria um filho de Silo com Fallout. E ao mesmo tempo, ele traz muito... Eu sei que é deles, eu entendo que é dos criadores de La Casa de Papel, e isso talvez seja a marca registrada deles. Mas você percebe muito claramente aquela tentativa de forçar personagens e traçar características muito fortes, como tem uma personagem lá de cabelo curtinho que na hora você lembra da Tóquio. Tem outra lá que lembra muito a Detetive. Enfim... Eu não sei se isso é uma característica dos diretores, dos criadores de La Casa de Papel, e que vai se replicar em todas as outras coisas que eles fizerem. Mas terminou o trailer e eu fiquei constrangido com o que eu tinha acabado de assistir. Então, certamente essa eu vou passar. Mas eu adorei o trailer de House of Guinness. Eu não assisti Peaky Blinders ainda, mas tenho muita vontade. Todo mundo disse que é o tipo de série que eu iria adorar assistir, mas ainda não comecei. Mas essa eu quero muito dar uma conferida. Acho que até porque se tiver novas temporadas, não sei se ela vai ser... Não sei se ela vai ser considerada como uma mini ou não, mas vamos supor que não seja, eu quero acompanhar. Aparentemente ela tem uma ótima ambientação, adorei a trilha sonora, inclusive. Quero muito ver o que é que vem por aí, porque me pareceu muito uma Succession dos tempos antigos. Eu gostei dessa descrição aí, eu concordo com essa descrição aí, de tipo uma Succession mesmo, a coisa do poder, envolvendo coisas de época. Exatamente. A luta pelo poder, a luta pela empresa, a luta para quem vai ficar ali por trás de tudo e seguir o negócio do pai e tal. Me lembrou muito essa ideia de Succession, só que, óbvio, numa pegada completamente diferente. Nero the Assassin, eu adorei a ação do trailer, então me ganhou muito por isso. E me lembrou um pouquinho uma série que eu tô assistindo, que na verdade eu vi os 3 primeiros episódios, eu tô atrasado, mas que é aquela Atomic, com o carinha que fez o Wolf Allen, que ele fez o Theon Greyjoy de Game of Thrones. Os 3 primeiros episódios foram muito bons, inclusive, e me lembrou muito a ação, mesmo a paleta de cores e tal. Então talvez eu dê uma conferida pelo menos no piloto. E Marvel Zombies, que é uma série que assim, foi extremamente esquecida pela Marvel. De marketing, ninguém se falava, ninguém dizia nada e etc. A gente sabia da existência, mas enfim, foi deixada 100% de lado. E aí o trailer é muito bom. Aparentemente ele promete uma coisa que a Marvel até então não está fazendo, que é um conteúdo voltado 100% para o conteúdo adulto. E aí estamos falando de violência, calma. Entretanto, eu acho que tem muito potencial por trás, sabe? Um potencial, inclusive, que pode continuar sendo usado em outras temporadas do próprio Marvel Zombies, já que a Marvel ainda insiste em trabalhar a ideia de multiverso. Então, vamos contar esse multiverso também de outras plataformas, em outras mídias, assim como nessa animação. Então, também quero dar uma conferida em Marvel Zombies. E são esses os meus destaques. Eu só queria
Só completar, até pra terminar o assunto, Pedro, essa coisa do Marvel Zombies, essa coisa de ser bem adulto mesmo, eu acho que eu tava esperando muito a série do Daredevil ser um pouco mais adulta, com coisas um pouco mais violenta, um pouco mais focada. Eu acho que ainda ficou meio morna pra mim, a série que acho que eles estavam prometendo, né, ter esse novo segmento da Marvel. Eu sei que não é animação, mas tá na parte mais adulta aí. Eu acho que lá ficou morno. Talvez Marvel Zombies seja o começo de uma coisa de fato adulta, assim. Quando eles não têm medo e vão mesmo de cabeça. Mas ótimo. Então vamos agora para as redes sociais aí do BDS. Pedro, fala pra gente como que os ouvintes podem encontrar o Banco de Série nas redes aí. Então, nossos ouvintes podem nos acompanhar a partir do site bancodeséries.com.br ou também pelos aplicativos de iOS e de Android. Nós também estamos no Instagram, @Banco de Séries Oficial, que também é o mesmo @ para o nosso Threads, caso você use o Threads. Você pode nos seguir também no Twitter, @BDS News Oficial e @Banco de Séries. E nós temos o nosso canal do Telegram, é só você fazer a pesquisa por BDS News Oficial R, tem um Rzinho no final. E nós temos o canal reserva, que é BDS News Oficial L. Então é oficial e duplica o L, coloca mais um no final, tá? Boa, obrigado, Pedro. E agora a gente vai para o giro das séries, minha parte que todo mundo já sabe que é a minha parte favorita do podcast. E começando aí, falando de True Crime, se você está sentindo falta de um bom True Crime, o Hulu divulgou aí o trailer da sua nova minissérie Murdoch, Death in the Family, que é uma série aí que conta a história real dos Murdoch, uma poderosa família da elite jurídica da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, que enfrenta um escândalo quando seu filho Paul causa um acidente de barco que acaba sendo um acidente fatal. A tragédia revela a conexão da família com mortes misteriosas, pondo em risco a reputação e a vida de todos. Como falamos aí no começo do podcast, a data de estreia é 15 de outubro. E agora uma notícia para os fãs de Power. Charlie Mann, de Verdi, e Spence Moore, de Brilliant Minds, interpretarão os jovens Joseph Sikora e Omari Hardwick na nova série prelúdio da franquia Power Origins, que é o nome dela, no caso. A série é descrita como uma exploração divertida e turbulenta de um novo período na franquia Power, que irá destacar a audácia desenfreada de jovens em ascensão, determinados a se tornarem lendas no jogo. Que sucesso essa franquia Power, né? Nunca imaginava, não é, mas menino? Se expandiu muito. Falando em novos empregos, já temos o protagonista de Bishop. O ator Joel Kinnaman, de For All Mankind, vai estrelar a nova série do Prime Video, que é criada pelo Little Marvin e Tony Seltzman. A produção acompanha o detetive de homicídios Bishop Graves, que persegue um assassino que ataca pessoas ricas em São Francisco, na Califórnia. Conforme o criminoso ganha a admiração dos mais pobres, Bishop suspeita que os crimes estão ligados ao seu pai, Lincoln Graves, o homem mais influente da cidade. E atenção, fãs de terror. Nancy Won, de Teeny Beautiful Things, será a showrunner da nova série da HBO Max, derivada dos filmes de Invocação do Mal, intitulada com o mesmo nome da franquia. Peter Cameron e Cameron Squires, de Agatha All Alone, também entraram para a equipe de roteiristas da produção, que ainda não possui sinopse definida. E aí, você ficou ansioso ou você é do time que acha que não precisava dessa produção? Abafe caso. Seguindo, vocês conhecem a saga de livros Off Campus? O Prime liberou as primeiras imagens da sua nova série teen homônima, baseada na obra de L. Kennedy. A produção acompanha um time de elite de hóquei no gelo e as mulheres em suas vidas, enquanto eles lutam contra o amor, o desgosto e a autodescoberta, construindo amizades profundas e laços duradouros enquanto navegam pelas complexidades que vêm com a transição para a vida adulta. Estreia em 2026. E essa série é do tipo que eu gosto, assim, de transição pra vida adulta, porque eu acho que ainda não amadureci total. Então já vou adicionar na grade. E essa daqui é a notícia para os book lovers. Alguém aí leu Dear Debbie? A Amazon MGM Studios está desenvolvendo uma adaptação para a TV do livro best-seller da autora Freida McFadden. Dina Girolamo, de You, Pretty Little Liars, Original Sin, etc., será a produtora executiva do projeto através da sua empresa, a Strega Stories. Para quem não conhece, a protagonista Debbie é uma esposa, mãe e colunista de Conselhos Brilhantes. Mas após uma série de injustiças acontecerem, ela decide tomar as rédeas da situação e seguir o caminho da vingança. Notícia boa para quem gosta de SWAT.
os atores Jay Harrington e Patrick Stewart vão retornar aí como Sergeant David Deacon Kay e o Commander Robert Hicks no piloto de SWAT Exiles, que é uma nova série spin-off de SWAT. Ainda não tá claro se esses dois atores vão aparecer nos demais episódios da nova série ou se vai ser só uma coisa mesmo para dar aquele pontapé inicial. E Matthew Rhys, de The Americans, foi confirmado na segunda temporada da antologia Presumed Innocent. Ele se junta a Rachel Brosnahan, de The Marvelous Miss Maisel, e Jack Raynor, de Midsommar, no elenco da produção. A jovem advogada Layla Reynolds se vê envolvida em seu primeiro caso de assassinato e seu marido é o promotor. Logo, Layla também precisará lutar para manter seus próprios segredos escondidos. E outra pessoa que garantiu um novo emprego foi a querida aí Amy Garcia, que ela interpreta a detetive Lopes lá em Lucifer, e ela entrou para o elenco da terceira temporada de The Walking Dead, Dead City. E a quinta temporada da nossa queridíssima Abbott Elementary também ganhou um pôster oficial. Ela retorna no dia 1º de outubro na ABC e caso você queira ver essa imagem belíssima, lindíssima, felicíssima, é só acessar o nosso canal do Telegram. E essa aqui é uma notícia para os fãs de The Night Agent. Alô, Amanda. A atriz Lucienne Buchanan não vai retornar para a terceira temporada da série. A atriz interpretou a especialista em segurança cibernética Rose Larkin nas 2 primeiras temporadas da produção, mas, infelizmente, não volta mais. Foi de arrasta aí na série. E hoje nós também temos notícias daqui do Brasil. As gravações do novo filme spin-off de Sintonia já começaram. Christian Malheires retornará como Nando, no longa, que dará continuidade à história da série nacional. E quem esperava por essa aqui, hein? Eu vou confessar, que eu não tô surpreso. A terceira temporada de Big Little Lies. Lembra daquela minissérie, que era uma minissérie, teve segunda temporada e já estamos aqui falando de terceira temporada. Então, a HBO contratou a Francesca Sloan, que é a co-criadora de Mr. e Mrs. Smith, para escrever o primeiro episódio da nova temporada da série. Ela também vai ser produtora executiva aí do projeto. Recentemente, a Sloan assinou um contrato de exclusividade de 2 anos com a HBO, então já colocaram ela nesse projeto aí. Enquanto isso, Mr. e Mrs. Smith, do qual ela é co-criadora, foi adiada pelo Prime Video e o seu futuro é incerto. Lembrando que a Sophie Thatcher e o Mark Edelstein haviam sido confirmados aí como os novos protagonistas lá para Sr. e Sra. Smith, que vai ficar congelado pelo menos por enquanto a Francesca trabalha aí na nova temporada de Big Little Lies. Isso daqui não é publi, mas fica uma dica aí para você economizar e a gente fecha a parte das séries, né? Até o dia 27 de setembro, o Disney Plus voltou com sua promoção para novos assinantes por 4 meses. Disney Plus padrão com anúncios vai ficar por R$ 9,90 por mês, o Disney Plus padrão por R$ 17,90 ao mês e o Disney Plus Premium por R$ 19,90 ao mês. Então, se você tiver interesse, corre que é até o dia 27 de setembro. Boa. Mas agora chegou a hora de falarmos novamente com o Tom, para o Tom trazer aqui agora um direto da redação Expresso aqui com a gente. Vai, Tom. Já tô, hoje não tem direto do estúdio, já tô aqui com vocês e eu falo agora do que teve de destaque nos streamings do Brasil do dia 8 até o dia 14 de setembro. Começando aí pela Netflix, que veio aí em dose dupla, com Casamento. A Casamento às Cegas Brasil chegou aí com tudo nessa quinta temporada, né? Que tem participantes que são todos acima de 50 anos. E também teve a estreia da versão francesa aí do Love is Blind, né? Casamento às Cegas, que chegou ao catálogo aí no mesmo dia, pra quem gosta. Inclusive essa temporada aí tá bem boa, eu comento já. Falando do Disney Plus, a quinta temporada da queridinha Only Murders in the Building também já chegou lá e já veio com 3 episódios que estão abrindo a temporada. Então, pra você que mal viu que estreou de volta, já deve estar lá no teu banco de séries como mais ou menos atrasadinha já, porque já tem 3 episódios. Amo isso? Não amo, porque eu acho que acumula muito na grade, mas amo a série. Falando agora sobre a Apple TV Plus, a terceira temporada de Foundation, que a gente acabou de falar que já foi renovada para 4ª, tá completinha já para maratonar, eu preciso colocar em dia. Então fica aí a dica. E falando aí da nossa menção pro YouTube, né? E também acho que é o Band Play, né? Que tem aí as temporadas de MasterChef. A gente teve a estreia da segunda temporada de MasterChef Confeitaria nessa última terça-feira. Então o episódio já está lá disponível.
Falando agora sobre o top do BDS, que são as séries mais marcadas pelos usuários do site e dos aplicativos, a gente teve The Summer I Turned Pretty em terceiro lugar. Em segundo lugar, Vale Tudo. E Wandinha pegou a medalha de ouro essa semana, aí desbancando Vale Tudo, que estava em primeiro na semana passada. E para completar o nosso top 5 das mais assistidas, Only Murders in the Building e Peacemaker estão em quarto e quinto lugares, respectivamente. Então, depois aí desses destaques que está disponível, vamos lá para o nosso destaque da semana. Pedro, agora é o nosso momento aí de falar sobre o que a gente assistiu durante a semana, que a gente indica, que a gente não indica, o que deu pra ver, o que deu tempo de ver. Diz aí pro pessoal como que foi tua semana aí serialística. Tá, então tá. Vamos lá. Eu estou uma vergonha, porque essa semana eu praticamente não assisti nada. Inclusive, abri aqui o banco de séries e eu tô com 10 séries atrasadas de leve e 2 com episódios recentes que eu ainda não assisti. Vou maratonar amanhã, que é feriado aqui na cidade. Mas, vamos lá. Eu queria indicar, sobretudo, Gachakuta, que é um anime sensacional. Saíram 10 episódios até agora e ele fala muito sobre questão de classe social, diferença de classe social, sobre pobreza, sobre como os ricos se sobrepõem acima dos pobres. Ele é basicamente uma encarnação daquela música das meninas do que o de cima sobe e o de baixo desce. Pronto. É sensacional, tem lutas impecáveis, porque mesmo falando de tudo isso, ele é um anime de poderzinho. Então os personagens têm as suas especialidades, têm os seus poderes e o protagonista, ele tem uma especialidade inclusive diferente dos demais, uma, digamos assim, uma especialidade rara. Visualmente ele é impecável, lindo assim, fora do normal, fora do padrão mesmo. E não bastasse tudo isso, ainda tem uma história que é muito encantadora, muito bonita de se ver sendo tratada dentro do anime. Então fica aqui minha recomendação de Gachakuta. Tem na Crunchyroll, com dublagem inclusive. A dublagem está ótima, vale a pena você assistir dublado também. Eu não vi a finale de Dr. Stone ainda, mas eu gostaria de recomendar, porque eu lembro que quando eu assisti a terceira temporada, eu falei mal dela, porque foi fraquíssima. Só que essa quarta temporada, até o penúltimo episódio, que foi onde eu vi, foi muito, muito, muito boa. Inclusive o Brasil aparece nessa quarta temporada de Dr. Stone com uma personagem maravilhosa, a cientista lá. Então assistam também Dr. Stone. Mas eu não poderia deixar de finalizar os meus destaques dessa semana, e aí já passando para o Tom, sem comentar a segunda temporada do Drag Race Brasil, que tecnicamente falando, a gente sabe que no que diz respeito à produção do reality, a gente teve inúmeros problemas, uma quantidade de queens menor, a gente teve uma edição de episódio que era fraquíssima, cortes assim péssimos. A pessoa que fez a edição, a equipe de edição do Drag Race Brasil precisa de um upgrade aí, precisa de alguma coisa que melhore, porque o negócio foi fraquíssimo. Tem episódios que são assim, deprimentes. Em contrapartida, a gente olha que, se a gente for olhar pelo lado das queens, um amigo meu até me perguntou: meu Deus, a gente tá assistindo essa segunda temporada, como é que a gente conseguiu gostar daquela primeira diante dessas queens dessa segunda? E faz muito sentido a pergunta, e não é desmerecendo. Eu entendo que a novidade, a primeira temporada, como dizia minha avó, tudo novo é novidade. Então, a primeira temporada foi encantadora porque a gente viu a potencialidade da drag queen, do cenário drag brasileiro. Em contrapartida, o que a gente viu agora foi a multiculturalidade, as múltiplas facetas das drag queens brasileiras, que agora entregaram uma excelência no nível absurdo. Eu sou muito suspeito para falar sobre a campeã da segunda temporada. Eu estava aqui em casa junto com amigos todas as quintas, nós nos reunimos para assistir o episódio aqui em casa. Eu ligava o telão, parecia coisa de cinema. Mas quando chegou no episódio final, naquela tensãozinha ali para dizer, eu sentia que minha camisa estava tremendo, com o coração acelerado, com medo de não dar certo. E aí meus amigos tentaram me acalmar, só que eu saí gritando aqui, eu não sei nem se os vizinhos ouviram, até então não reclamaram. Mas foi um negócio que parecia final de Copa do Mundo aqui em casa, quinta-feira. E é incrível o poder que Drag Race Brasil teve para fazer isso. E eu sei que não foi só comigo. Eu ouvi relatos de outras tantas pessoas. O Recife parou. O Marco Zero no Recife parou para assistir a final do Drag Race Brasil. Carnaúbas parou para assistir a final, que é a cidade
da Queen, da Ruby Knox. E o que ela levou para o palco do Drag Race Brasil, é algo que eu me via 100% no que ela estava levando para ali. A referência pernambucana, a referência do nosso sertão, do nosso agreste, e era algo que a cada episódio eu ficava ainda mais encantado com ela, não só pela fala dela, pelo sotaque carregado, mas por tudo que ela apresentava ali nas runways. Até looks que foram fraquinhos comparado a alguns outros, mas ainda assim você percebia que tinha um poder nordestino ali por trás, e foi uma vitória merecida, foi uma vitória assim muito... Me perdoe se tiver algum fã da Melody ouvindo, mas eu acho que não tinha como não ser Ruby. Mas e você, Tom? Conta aí teus destaques. Eu já vou emendar aí nos seus comentários de Drag Race Brasil, que eu assisti também. Só consegui ver na sexta-feira, por esse pequeno spoiler. Mas já assisti o episódio feliz, porque eu já sabia quem ia ganhar. Mas eu tava feliz de qualquer forma, porque eu sou muito... Talvez eu seja um telespectador muito romântico de Drag Race Brasil, eu vou explicar o porquê. Que é que eu vejo as queens lá e eu tipo assim, eu me apego com todas mesmo, sem exceção. Porque eu acho que cada uma tem alguma coisinha ali. Claro que você entra, às vezes, no plot da competição. Teve uma, entre aspas, teve uma briguinha aí durante a temporada. E eu concordo com você 100%. Acho que quem assiste o programa e é fã sabe que teve muitos problemas. Tem muita coisa pra melhorar ainda. Teve, com certeza, esse upgrade aí das queens, do que elas estavam apresentando. Eu acho que agora é uma segunda temporada, mas meio que uma primeira também, porque teve a coisa de ser do Paramount na primeira temporada e agora é do WOW Plus. Acho que isso deve ser o que a gente espera ver aí pro futuro e corrigir essa edição. Acho que a edição faz tanta diferença. Até as queens estavam reclamando de coisas que elas falaram, piadas que ficaram de fora. Então tem que ter uma atenção melhor. Mas amei também a ganhadora da temporada. Acho que foi uma temporada bem legal, fiquei confuso. Outra coisa que eu ia citar por exemplo, algumas coisas tipo, por que estão fazendo isso nesse episódio? Acho que foi um pouco off pra mim. Tipo, por que estão fazendo o Snatch Game aqui nesse episódio e não lá no episódio tal? Porque a temporada dos Estados Unidos segue uma ordem por um motivo. Por isso que tem as coisas do makeover mais no final, por conta do número de queens. Eu acho que o Brasil quis meio mudar isso aí, só que ficou meio perdido pra mim, a minha opinião. Sim. Mas, no geral, amei a temporada e fiquei super feliz com o resultado final e amo todas as queens. Acho que mostrar o trabalho delas acho que é o mais importante. Mas, assim, pra quem não começou a ver, é uma temporada curtinha, super recomendo. Eu queria também destacar outras duas coisas, Pedro, que a segunda é Casamento às Cegas, que tá aí já na 5ª temporada. Eu nem vi o tempo passar, parece que foi ontem que a gente teve começou com uma brasileira aqui. Eu sou aquele trouxa que assiste todas. Teve uma ou duas aí que acho que estavam bem sofríveis de assistir, mas essa 5ª temporada chegou, eu acho que furou até bolhas, pelo que eu vi ali. Claro que o Twitter é uma bolha só, né? Mas basicamente, ou várias bolhas ali formando uma bolha gigantesca da realidade da internet com a realidade do mundo. Mas estourou muito, assim, muita gente tá falando sobre essa nova temporada, que tem pessoas com mais de 50 anos. Eu posso falar que eles estão entregando, assim, tudo que a gente quer ver num reality. Drama, comédia, tudo. E nessa temporada também, não é um spoiler, mas como saem blocos, né, de episódios ali, de 4 episódios, nessa temporada a Camila Queiroz até cita que ela já tinha a ideia de ter celebridades reagindo aos episódios. Então, você vê o primeiro bloco de episódios ali e no último tem as celebridades reagindo ao que você acabou de ver. E eu achei, assim, engraçadíssimo. Achei que, nossa, me deu uma nova animação, assim, de assistir o reality. Então, pra quem gosta, pra quem não viu ainda, acho que é uma boa temporada pra dar uma olhada. E eu só queria terminar os meus destaques essa semana falando de uma série que eu tô maratonando com a Marcela, que é aqui da equipe do BDS, que é Doom Patrol, que, assim, eu não tinha muita referência também de Doom Patrol quando a gente começou. A Marcela talvez já tinha uma ideia melhor do que a série era. Eu não sabia muita coisa, mas fui de cabeça. É maravilhosa. E é maravilhosa e, assim, eu acho que dá um show pra mim na questão de, tipo assim, criatividade pra mim. Acho que é o nome da série pra mim, é criatividade. Você ir de uma coisa totalmente maluca, mas saber escrever tão bem e amarrar aquilo de uma